Olá, como vão vocês? Pois é, não parece, mas o fim do ano já tá aí na esquina, né, gente? 2020, a gente sabe, foi um terror de ano, mas por outro lado, o ano de 2020 no terror foi maravilhoso. Hoje a gente vai falar sobre os 15 melhores filmes de terror e suspense de 2020. Sempre lembrando que é uma lista absolutamente pessoal, ou seja, são aqueles que eu acho os melhores de 2020. Então, estamos abertos a discussões, né, galera? E como toda lista, deve ter vários filmes aqui que você pode achar que não merecem ou não estar na lista, mas, né, lista é para isso mesmo. Vale lembrar que nem todos os filmes foram efetivamente lançados nos cinemas ou nos serviços de streaming oficialmente. Portanto, caso você se interesse por algum destes filmes, fica de olho no nome para quando eles aportarem em terras brasileiras. Dito isso, vamos começar então com a nossa lista dos 15 melhores filmes de terror e suspense de 2020. Antes da gente começar, evidentemente, dê o seu joinha aqui no vídeo, assina o canal e marca o sininho de notificação para quando a gente tiver algum conteúdo novo. Vamos então começar com o nosso 15º colocado. Sputnik, de Egor Abramenko. Das produções que são inspiradas em Alien, essa russa, Sputnik, é uma das mais interessantes, até porque na maior parte do tempo ela vai numa linha bem diversa do que a gente espera. A história conta um astronauta que está voltando de uma expedição espacial e ele retorna com uma entidade maligna dentro do corpo. Tem uma psicóloga que é feita pela ótima Oksana Akinshin, que é convocada para avaliar o astronauta e ela descobre que a criatura que ele trouxe é bem mais complexa do que se imagina. Os primeiros 2/3 do filme são maravilhosos, seja pela condução tensa da trama e pelos seus desdobramentos, como pela excelente reconstituição de época. Como o próprio nome diz, ele é passado nos anos 60, em plena Guerra Fria. A conclusão, ela cai meio no lugar comum, mas é um filme de terror e ficção extremamente competente, com uma criatura fascinante que é uma versão anabolizada do Calvin, daquele ótimo Vida também, e tem um gore dos mais caprichados. The Other Lamb, de Małgorzata Smułowska. The Other Lamb é um filme que incomoda o espectador, seja pela ambientação que mescla elementos do presente e do passado, como por uma certa perversidade que permeia todo o filme. Ele mostra uma comunidade que vive de forma aparentemente harmoniosa, com um pastor que oferece a sua graça para as meninas que estão se tornando mulheres. As relações incestuosas, como a gente pode perceber, são uma constante na comunidade, e o ressentimento é algo que vai aos poucos crescendo de forma incontrolável, seja pelas esposas mais velhas que são deixadas de lado, como pelas meninas mais novas que buscam saber o que há além daquela rede de proteção que é construída por este pastor. Em determinado momento, o filme se assume meio como um road movie, quando a suposta perfeição do pastor ela vai se esfacelando como os vários corpos de animais que são vistos no filme. The Other Lamb talvez não tenha a perfeição narrativa da bruxa, as suas metáforas sejam um tanto óbvias e a montagem meio psicodélica faz com que o filme perca um pouco da sua força no terço final. Mas é uma obra poderosa na discussão da força da mulher frente à necessidade de identidade e da identificação pessoal. Amulet, de Romola Garai. O filme de estreia da atriz Romola Garai tem algumas falhas evidentes em seu ritmo e algumas explicações um pouco desnecessárias, mas é daqueles poucos que consegue efetivamente surpreender o espectador, que provavelmente não tem a menor ideia aonde a trama vai chegar. Ele conta a história de um ex-soldado que, evidentemente atormentado pelos seus pecados de guerra, que é encaminhado por uma freira para a casa de uma jovem que vive com a mãe moribunda. Em troca de teto e alimento, ele passa a reformar essa casa. A Amulet é o que a gente pode chamar de um slow burn. O que é isso? É aquele filme que não mostra suas cartas de início, construindo o clima e a atmosfera aos poucos até o seu clímax bizarro. Agora, quando a coisa realmente engata, a cineasta joga um Jodorowsky com direção de arte do Argento, com ecos do paganismo de A Bruxa, elementos visuais do Bebê de Rosemary, como se fosse dirigido pelo David Cronenberg. Tá? É mais ou menos isso, podem acreditar. A Amulet não é um filme perfeito, e por vezes ele esbarra perigosamente no caricato e no clichêzão mais manjado, mas tem personalidade, coragem e criatividade suficiente para colocar a Romola Garai como um grande nome a ser observado. A Ligação de Lee Chung-yun.
Eu já falei sobre esse filme aqui no canal, ele é um filmaço de suspense coreano que está no canal no Netflix e que lembra muito A Casa no Lago, com efeito borboleta, com alta frequência. A trama básica traz a jovem Si-yeon, que um dia atende a ligação de uma outra garota que se sente ameaçada pela mãe. Aos poucos, essa jovem, a Si-yeon, percebe que as ligações estão vindo, na verdade, da sua casa mais de 20 anos antes, ou seja, elas estão separadas pelo tempo, mas estão no mesmo espaço e assim elas buscam uma forma de se ajudar e reparar eventuais tragédias das suas vidas. O grande barato desse filme é que ele vai em direções que você definitivamente não espera. Tem aqueles furos que todo filme de viagem no tempo possui, mas o roteiro do diretor Lee Chun-young e a direção precisa dele conseguem surpreender a cada minuto. Quando você pensa que o filme fechou determinado arco, ele abre um novo leque de possibilidades. A protagonista, feita pela Park Shin-hye, faz com competência o papel da jovem cujo destino está sendo definido no passado, mas quem rouba o filme mesmo é a Jeon Jong-sil, que é a jovem retraída cujos traumas se revelam bem mais profundos do que a gente pode imaginar. O filme tem uma direção de arte bem criativa e tem um clima crescente de tensão e desespero. Ele é um filme tão bacana que você até perdoa os créditos finais, que são meio gratuitos, nos quais o filme tenta ser um pouco mais esperto do que deveria. Mas isso não diminui o trabalho competente e por isso ele está aqui na nossa lista. Possessor, de Brandon Cronenberg. Ele é muito irregular, mas ele ganha muitos pontos também por conta de um grande trabalho do elenco, da violência que é explícita e inesperada e por alguns insights filosóficos que trazem ecos de Inception e Matrix, tá? Só pra gente deixar nos mais conhecidos. Ele é escrito e dirigido pelo Brandon Cronenberg e ele elenca vários temas característicos da primeira fase do velho Cronenberg, que é o seu pai, evidentemente, como a relação do ser humano com a tecnologia e de que forma o ser humano pode ser destroçado por essa tecnologia se utilizada de forma incorreta. Sem entrar em muitos detalhes, o filme acompanha a trajetória da personagem chamada Tasia Voss, a Andrea Riseborough, que trabalha para uma agência especializada em invadir a mente de outras pessoas por meio de implantes cerebrais para que essas cometam assassinatos encomendados. Meio um avatar do mal, assim a gente pode dizer. A violência gráfica e perturbadora do filme parece explicitar a fragilidade do ser humano frente a tudo que o confronta, seja a desigualdade social ou o sonho da família perfeita. Possessor é um filme que fere a carne com uma intensidade que remete muito ao clássico do velho Crona, que é Videodrome, ou seja, vida longa a carne. E o filme ainda tem a participação da Jennifer Jason Leigh e do Sean Bean, que a gente já sabe meio que vai acontecer com ele, né? Host, do Rob Savage. A ideia de uma call em tempo real que termina em tragédia já tinha sido usada de forma mais ou menos eficiente naqueles dois Amizade Perfeita. Aqui a ideia é basicamente a mesma, ou seja, toda a trama acontece na tela do Zoom no tempo especificado de 60 minutos. A trama é a de sempre, ou seja, um grupo de amigos resolve fazer uma sessão espírita online, mas algo dá errado e eles passam a ser perseguidos por uma entidade maligna, maléfica do mal, como sempre acontece nesses filmes. Host, na prática, é o clichê do clichê. Tudo que você imagina em um filme de terror você vai encontrar aqui. Tem um sótão com imagem maligna? Tem. Tem espírito captado na Polaroid? Claro. Tem pegada na farinha? Sem dúvida nenhuma. Tem gente puxada para trás? O tempo todo. Mas, apesar de tudo isso, Host consegue criar uma atmosfera autêntica de apreensão em relação ao destino dos seus personagens e, acreditem ou não, todos os jump scares funcionam. Por mais que você saiba até a hora que o susto vai ocorrer, eu confesso que eu caí em praticamente todos eles. E tem pelo menos duas sequências que merecem figurar entre as melhores do ano, a do sótão, evidentemente, e uma de um certo filtro de rosto que aparece onde não deveria, que é um negócio muito complicado. Host não traz nada de novo, ele é curtinho, ele é quase um média-metragem, mas ele funciona como poucos filmes de terror conseguem. Scare Me, de Josh Ruben. O filme dirigido pelo Josh Ruben é uma das propostas de terror mais bacanas dos últimos anos. Ele é um exercício muito inteligente de metalinguagem e desconstrução do gênero, além de uma discussão das mais pertinentes sobre o processo de criação de narrativas fantásticas. Aí você vai me dizer, putz, mas deve ser um porre. Não, não é, e eu vou explicar por quê. O filme ele mostra uma noite na vida do Fred, que é feito pelo próprio Josh Ruben, que é um publicitário que sonha em ser escritor, que ele decide ir para uma cabana abandonada em um local isolado, óbvio. Lá, ele conhece a Fanny, que é feito pela Aya Cash,
que é A Tempestade de The Boys, que por outro lado é uma escritora famosa por ter escrito aquele que é considerado o melhor livro de terror dos últimos tempos. Numa noite eles ficam completamente sem luz e eles resolvem se desafiar a contar histórias de terror, e tem ainda o entregador de pizza que vai adicionar algumas camadas de tensão nessa história. Na prática, dá para dizer que Scare Me funciona muito como uma antologia de terror. A diferença é que as histórias são interpretadas pelos próprios atores como se eles estivessem numa peça de teatro. O grande barato de Scare Me está no fato de que tudo se apoia na sugestão do terror, na forma como os elementos são adicionados ou retirados de cada segmento, com o objetivo de alcançar o máximo de resultado. Scare Me pode até não agradar aqueles que buscam terror ou um suspense mais tradicional, mas é perfeito para quem curte tramas alternativas e um humor repleto de cinismo, sem contar que tem um diretor e um roteirista que não apenas ama, mas entende bastante do gênero. The Dark and the Wicked, de Brian Bertino. O diretor Brian Bertino, de Os Estranhos e Um Monstro no Caminho, talvez não seja um autor com registro reconhecível como Ari Aster, Robert Eggers e Jordan Peele, mas ele sabe como ninguém emular a aura necessária para que a sua história seja contada da forma mais eficiente possível. Assim como no recente Relic, o filme traz à luz o drama de uma família que está lidando com os momentos finais de seus progenitores. A trama é toda dividida em capítulos, cada qual para um dia da semana, como se fosse uma espécie de contagem regressiva para o horror que vai aos poucos se instalando. O Bertino ele traz aqui e ali alguns jumpscares bem funcionais, mas o peso da obra está mesmo na forma quase corriqueira como as coisas vão aos poucos saindo de controle, seja nos movimentos sutis de câmera e no que eles vão aos poucos revelando. O diretor joga com sombras, com um simbolismo que sugere muito mais do que entrega. São crânios de animais com chifres que coroam certos ambientes, são vozes que se misturam ao balido de cabras e bodes, e vale lembrar que filme de terror com cabra e bode não tem como dar errado, né? E um trabalho de design e som impressionante mesmo. The Dark and the Wicked é um filme de ritmo lento e por vezes contemplativo que pode até afastar aqueles que buscam algo mais básico, mas é um trunfo admirável na criação de uma atmosfera incômoda de pavor e de apreensão. The Mortuary Collection, de Ryan Spindle. Antologias de terror são sempre muito interessantes. Aqui a gente tem o charme extra de ter como host o sempre intenso Clancy Brown, como um sinistro gerente de uma funerária mais sinistra ainda. Quando aparece uma jovem em busca de uma vaga de emprego, ele resolve contar para ela algumas histórias bem escabrosas sobre o trabalho e sobre os mistérios que rondam aquela comunidade. Todas as tramas são bem bacanas, além de dirigidas pelo próprio Ryan Spindle, com um toque bizarro bem equilibrado e certos comentários sociais pertinentes, além de uma direção de arte bem enigmática, que posiciona o filme em algum momento impreciso entre os anos 60 e os anos 70. Num dos segmentos, a gente tem uma jovem que se depara com uma presença misteriosa no espelho do banheiro. No outro, a gente tem um estudante que resolve não colocar a camisinha, como a sua parceira pede, e ele acaba descobrindo que se infectou com algo bem esquisito. A terceira história tem um homem que sofre com a doença da esposa no caso, até que ele tenta resolver a questão de forma definitiva, com consequências bem trágicas. E a última traz uma babá lidando com a presença de um assassino fugido de um hospício, ecos evidentes de Halloween, um filme que sempre merece ser homenageado por qualquer cineasta que se preze. Como é comum nas antologias, todas as tramas reverberam no arco principal, que se conclui com uma das ironias mais bem acabadas. Uma ótima pedida do gênero. Run, de Anish Chaganty. O diretor de Searching, ou Buscando, aqui no Brasil, ele mostra mais uma vez que é um nome realmente a ser observado. Ainda que ele não tenha a originalidade do filme de 2018, Run é uma pequena pérola de suspense, um filme bem escrito, bem dirigido, com um excelente par de protagonistas que compensa todos os seus clichês que existem aos montes,
com uma maturidade narrativa capaz de fazer o espectador roer as unhas e se arrepiar em diversos momentos. A gente tem aqui a Sarah Paulson, sempre ótima, né? Que faz uma mãe dedicada que cuida da sua filha chamada Chloe, que é uma jovem que está próxima de ir para a faculdade, só que ela tem uma série de problemas de saúde. Ela tem arritmia, asma, diabetes, ela está de cadeira de rodas, tá? E a jovem, a partir de um determinado ponto, ela passa a desconfiar que talvez haja alguma coisa errada com a medicação que a mãe faz ela tomar todo dia. Quem tiver um pouco mais de atenção vai perceber uma certa semelhança com um certo caso famoso, real até, né? Mas isso não atrapalha a apreciação dessa obra, que tem uma trama com toda a cara de supercine, sim, mas tem um refinamento narrativo que poucos filmes conseguem. A estreante e PCD, na vida real, a Kiera Allen, ela basicamente carrega o filme nas costas e olha que tem a Sarah Paulson fazendo o que ela faz de melhor. E isso ajuda muito na identificação e na consequente apreensão que o filme vai construindo aos poucos. Um belo filme com um belo desenvolvimento e com uma conclusão repleta de uma ironia bem cruel, o caso perfeito de quando menos é mais. Relic, de Natalie Erica James. A velhice, o Alzheimer e a demência como berço do horror. Assim como Babadook fazia da depressão o seu monstro mais apavorante, o filme de estreia da Natalie Erica James usa da nossa própria mortalidade como base para uma obra repleta de simbolismos e camadas. A sempre ótima Emily Mortimer faz a filha de uma idosa que some da casa e retorna alguns dias depois sem a menor lembrança de onde ela esteve, mas você percebe que ela trouxe consigo um mal tão palpável quanto misterioso. Aí o que a gente tem? A gente tem mãe, filha e neta que precisam agora lidar com a existência, né, de uma vida que vai aos poucos se dissipando por conta de uma doença mental irreversível, ou seja, as lembranças vão se tornando imagens sem sentido. Então, mais do que um filme de casa mal assombrada, com ruídos estranhos e portas, etc., tá? O verdadeiro terror de Relic está na gradual desaparecimento da pessoa que a gente ama. A primeira hora do filme ela flui de forma às vezes irregular, com certos arcos um pouco redundantes, mas o terceiro ato é absolutamente apavorante e culmina numa sequência final de certa forma tão carinhosa quanto horripilante. E o plano final coroa tudo isso: vida, morte, juventude e velhice. Tudo conectado. Filmaço. La Llorona, de Jairo Bustamante. Esqueçam aquele filme horrível chamado A Maldição da Chorona. Não se confundam. Essa produção da Guatemala, ela bebe direto do realismo fantástico para entregar um dos horrores mais sólidos e impactantes do ano. O filme ele conta a história da família de um general que é acusado pelo genocídio de centenas, milhares de nativos nos anos 80 e pela revolta que acontece por conta da sua absolvição após um julgamento. O diretor escancara desde o início que o horror aqui não está em nenhum espírito ou nenhuma entidade vingativa, mas sim na sociedade que é capaz de ignorar essas atrocidades cometidas em nome do bem comum. A família do general, por exemplo, vive uma ilusão de que tudo não passa de acusações infundadas. Não por acaso, um dos grandes momentos do filme é justamente quando a matriarca se dá conta da própria cegueira que ela carregou consigo por vários anos. O filme ainda encontra espaço para uma crítica social bem certeira. A gente pode falar, por exemplo, de Roma, do Cuarón, mas sem aquele viés de nostalgia e com um pé bem dentro do preconceito menos velado. Daí você vai ter uma ideia básica do que a gente está falando. La Llorona não é, novamente, um filme de horror básico que a gente está acostumado. A construção da atmosfera aqui ela se dá a partir da descoberta que o maior horror, na verdade, ele pode estar ao nosso lado, na decadência da sociedade patriarcal, de homens que se acham no direito de estuprar pessoas e povos a seu bel prazer. Então, quando a gente vê que os rostos na multidão passam a se tornar reconhecíveis, eles nada mais são do que o retrato de um passado que pode até ter ficado para trás, mas cujas consequências jamais devem ser esquecidas. A gente vê hoje em dia gente idolatrando o torturador ainda, então a gente percebe que a gente tem um caminho muito longo a percorrer. The Lodge, de Verônica Franz e Severin Fiala. A gente tem tanta camada e subtemas em The Lodge que eventualmente algumas acabam não conseguindo ser desenvolvidas de forma completa. Assim como o anterior Goodnight Mommy, os diretores aqui entregam uma obra por vezes irregular, tá? Mas não menos fascinante e não menos perturbadora por conta disso. Ele conta a história de um jornalista que decide levar os filhos e a nova esposa
para uma casa isolada para passar a festividade de Natal, porque a gente sabe que não vai dar certo, né? Por conta do trabalho, ele acaba tendo que deixar os filhos e a nova esposa sozinhos por alguns dias, o que vai se revelar um grande erro. A nova esposa é feita pela Riley Keough de Mad Max. Ela é sobrevivente de um culto suicida que era liderado pelo seu próprio pai e que foi retratado pelo jornalista. Ela é uma jovem com traumas evidentes que carrega dentro de si a culpa e o ressentimento e difíceis de serem encarados. Em determinado momento acontece algo de muito estranho na casa, que transforma toda aquela situação que era apenas incômoda em um grande pesadelo. O filme ele não esconde as suas referências / preferências cinematográficas, desde o clima de desconfiança e medo de Enigma de Outro Mundo, que inclusive passa na televisão, tá? A dúvida sobre a própria realidade e a loucura sem limites do Iluminado. Não há jumpscares baratos, ainda bem, ou efeitos visuais muito intrusos, mas The Lodge tem um furo de roteiro que pode incomodar muito algumas pessoas, mas que para mim não afetou absolutamente nada. Mesmo assim, ele trata de forma tão competente a solidão, o luto, o desespero e a paranoia, que o que nos resta é basicamente admirar uma obra capaz de ir tão certeira nos nossos medos mais profundos. O Homem Invisível, de Leigh Whannell. A nova releitura do clássico de H.G. Wells sobre o cientista que descobre o segredo da invisibilidade é uma obra admirável. O diretor e roteirista Whannell, responsável pelo já excelente Upgrade, tá? E que merece a nossa admiração eterna por ter feito o primeiro Jogos Mortais. Ele traz aqui um filme que não foge aos clichês do gênero, mas que os abraça com muito gosto e ainda assim soando original e muito apavorante em certos momentos. Ele é tenso, ele tem uma direção primorosa e uma atuação brilhante da Elisabeth Moss e ainda discute os malefícios de uma relação abusiva e violenta que na prática soa muito mais aterrorizante do que um personagem que não pode ser visto. O Whannell ele exercita todo o tempo a dúvida e a insegurança tanto da protagonista como do público ao deslocar elegantemente a sua câmera para cantos que supostamente deveriam estar vazios, sem que a gente saiba se tem alguém ali ou não, e a violência, quando ela surge, ela é inesperada e é muito impactante. O que ficou para trás de Remi Weekes. O subgênero da Casa Mal-Assombrada é um dos mais profícuos na seara do terror. Nessa produção da Netflix, o tema é retratado como pano de fundo para uma crítica social contundente sobre o preconceito, sobre a intolerância e principalmente sobre o vazio de quem abandona o seu próprio lar em busca de um local seguro no qual ele possa esquecer o seu passado. O diretor Remi Weekes tem um olhar apurado para o desenvolvimento da atmosfera do terror, envolvendo o casal de protagonista num crescendo de desespero por conta da culpa, do ressentimento e principalmente pelo estranhamento frente a uma comunidade que definitivamente não os recebe de forma amistosa. Essa falta de pertencimento se reflete na própria carcaça da casa, que é rasgada por fissuras, por onde olhos ameaçadores parecem apontar o tempo todo os pecados cometidos por cada um deles até chegar ali. Sem apelar para jump scares ou truques baratos, o diretor Weekes ele cria uma obra visualmente poderosa de visões aterradoras que na prática parecem não se limitar apenas ao histórico dos protagonistas, mas a toda a trajetória do povo negro levado à força para fora de seus países, vivendo como estranhos em suas novas moradias, sempre à espera de um julgamento daqueles que deveriam mais apoiá-los. É um filme tenso, contundente e amplo de possibilidades de discussão. O que ficou para trás é uma belíssima surpresa e não apenas o melhor filme de terror do ano, mas um dos melhores filmes de 2020. E aí, curtiu a lista? Sentiu falta de algum filme? Tem algum que você acha que deveria estar aqui? Deixe os seus comentários aqui para a gente poder discutir um pouco mais sobre essa lista dos melhores filmes de terror do ano. É isso aí, pessoal. Valeu pela audiência e a gente se vê na próxima. Um abraço!